um sinal para refletir sobre este sinal de Deus. Nós vamos ter como texto base o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Esse texto fala da anunciação do anjo Gabriel a Maria. E o texto inicia assim, no versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. Aqui José torna-se uma figura fundamental, porque José, ao desposar Maria, confere para Jesus a descendência davídica. Os profetas anunciaram que o Messias seria da descendência de Davi. Se José não tivesse assumido Maria como sua esposa, não seria possível afirmar que Jesus era o fruto da promessa, porque haveria uma diferença entre aquilo que os profetas anunciaram e o que estava realmente acontecendo. Então, José garante a Jesus essa descendência davídica. E para a gente ver o quanto isso é importante, vejamos o texto de Isaías. Isaías, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Aquele que seria o Messias seria este tronco, esse rebento que sairia do tronco de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi. E Mateus, no capítulo 1, ao relatar a genealogia de Jesus, por isso que Mateus é simbolizado, o evangelista Mateus, por um homem com asas, porque ele inicia o seu evangelho com a genealogia de Jesus. E dentro da genealogia de Jesus está aqui, Mateus 1, 5, está Jessé gerou o rei Davi. Então, tanto Jessé como o seu filho Davi, essa é a descendência de Jesus dada por José ao desposar Maria. Então, ao colocar este dado no texto, o evangelista Lucas está dizendo que Jesus é aquele do qual os profetas predisseram. Ele é o Messias. E o primeiro argumento que ele vai mostrar é que, como haviam prometido, Jesus é da descendência de Davi.
E aí o evangelista Lucas continua. Dizemos que uma virgem despojada com um homem que se chama José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Por 2 vezes, o evangelista Lucas enfatiza que esta jovem era virgem. Ora, no tempo de Jesus, a virgindade era algo extremamente importante. E uma moça que perdia a virgindade antes de casar-se, tanto prejudicava o seu futuro, como também era uma vergonha para a sua família. Então, não seria na cabeça das pessoas uma grande novidade que uma jovem que estava noiva e não casou ainda, estava prometida, era virgem. Por que será que, de um dado que seria tão comum, que não seria necessário fazer esta relevância, por que é que Lucas faz questão de enfatizar que essa jovem, chamada Maria, era virgem? E aí a gente volta de novo ao texto de Isaías, mas agora no capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. O Senhor nos dará um sinal. E que sinal é esse? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, em hebraico, Emanuel. Este é o sinal, uma virgem. E aí o evangelista Lucas faz questão de dizer por 2 vezes que Maria era virgem. Esta jovem era virgem. E ele mais uma vez vai reforçar. Vejam que ele disse que ela era virgem. E mais na frente ele vai colocar o anúncio do anjo em que esta virgem conceberá. Então, estamos em Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, Gabriel diz assim a Maria: eis que conceberás, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E aí Maria imediatamente pergunta ao anjo, no versículo 34, ela pergunta assim: como se fará isso, pois não conheço o homem? Como aquela jovem que era virgem, prometida em casamento, iria conceber um filho sem ter conhecido o homem, ou seja, sem ter tido intimidade com homem algum. Assim como Isaías afirmara que o sinal seria este: uma virgem conceberá. E ele justamente está nos mostrando que aquilo que Isaías prometeu está acontecendo. Este é um sinal. Uma virgem conceberá. E aí Gabriel responde à pergunta de Maria, dizendo assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Ou seja, o autor sagrado Lucas está nos dizendo que Jesus,
aquele que foi gerado no ventre de Maria é o Messias. Ele é de descendência davídica e o sinal prometido aconteceu. Uma virgem concebeu uma criança. E da mesma forma que Deus, com uma força extraordinária, criou tudo que existe, todo o universo do nada, Deus gera uma criança, gera aquela vida, fecunda o ventre de uma virgem. O Deus que cria do nada faz germinar vida no ventre de uma virgem. Com um imenso poder, com a mesma força, o mesmo poder, com a mesma força extraordinária com que Deus criou todas as coisas. Agora, mais uma vez, Deus age na história com uma força incrível, uma força extraordinária, fazendo gerar vida no ventre de uma virgem. E aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas, fecundando a terra e enchendo a terra de vida, esse mesmo Espírito, ele envolveu o ventre de Maria, fazendo brotar vida no útero de uma virgem. Embora Jesus não tenha sido criado, ele foi gerado, assim nos diz o credo niceno-constantinopolitano, gerado, não criado, mas a força foi tão extraordinária quanto a força da criação. Um fato único da história, Deus fez uma virgem gerar um filho. E aí vem a pergunta para nós: por quê? Por que Deus agiu assim, tão poderosamente na criação e agiu tão poderosamente fazendo com que uma virgem concebesse um filho? E a resposta para as duas perguntas é a mesma: por amor a você, por amor a cada um de nós. Portanto, quando você contemplar a imagem do menino Jesus, olhe bem para os olhos daquela imagem e nos olhos de Jesus contemple este amor tão grande que ele tem por você.